Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Drina, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia, bom dia. Lara, seja bem-vindo, Lara. Natasha, Joane. Sejam bem-vindos a todos para mais um Evangelho. Nosso tema de hoje vai ser Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item vai ser o item 9, a verdadeira propriedade. E esse tema é um tema que sempre é muito bem-vindo, sempre realmente faz parte de das mensagens, do aprendizado que nós temos, né? Lembrando aqui, para quem não me conhece, eu sou Mauro Aragão, da Casa do Samaritano, trabalhador, e é um prazer muito grande, uma satisfação estar mais uma vez com vocês aqui, em mais um Evangelho no Lar, pedindo licença para entrar em cada um de vossos lares, pedindo licença a vocês e aos seus mentores, né? Todos os lugares, principalmente os lares, são lugares sagrados, né? Onde a gente precisa pedir sempre licença para poder entrar, para poder adentrar. E isso realmente é muito importante em qualquer lugar que a gente entre, mesmo que não tenha ninguém, que a gente não perceba que tem alguém fisicamente, mas sempre tem espíritos afins, sempre tem energias ali que precisam ser respeitadas. Então, desde algum tempo aprendi da importância que tem nós pedirmos licença sempre ao penetrarmos em qualquer ambiente, né? Então sejam bem-vindos, nós estamos iniciando agora nosso Evangelho no Lar, mais um dia de Evangelho no Lar. Lembrando a todos que nós temos diálogos fraternos todas as semanas pelo Lex, nós temos as vibrações nas quintas-feiras, nas sextas-feiras, às vezes lives à noite, no Instagram está sempre avisando. Nós temos o Evangelho no Lar todos os dias, às 9 horas da manhã. Temos o Enxugando Lágrimas às segundas-feiras. Então, realmente está sendo a forma virtual a oportunidade que nós estamos tendo de trocarmos a energia que nós precisamos trocar com vocês, né? Então, vamos iniciar agora o Evangelho. Primeiramente, iniciando, pedindo ao Divino Mestre Jesus que possa nos amparar, que possa nos intuir, para que possamos passar a palavra de Deus, a palavra de Jesus, através do entendimento que é o Evangelho, né? Que é a forma que nos foi dada de apresentar essas leis, esse conhecimento. Então vamos ler agora o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, a verdadeira propriedade. O homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo, o que encontra ao chegar e o que deixa ao partir. Goza durante a sua permanência na terra, mas, uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele, pois? Isso, na verdade, nos inquieta todos os dias, as brigas, as discussões, as mortes que acontecem todos os dias, as depressões, os medos que se instalam, ou que, na verdade, a mente de muitas pessoas começa a acessar esses momentos do passado de medos, de fobias, de depressões. E muitas dessas questões são devidas ao apego, à propriedade, ao nos acharmos donos e proprietários de tudo que existe aqui na Terra. Quando, na verdade, nós temos apenas o usufruto. É para que a gente desfrute, use de uma forma ponderada, da melhor forma possível, e que esses bens possam trazer benefícios para a maior parte das pessoas. Essa é a ideia inicial que se tem
quando se é permitido, quando se dá para o homem talentos para se adquirir as coisas, para se adquirir bens, para se construir equipamentos tecnológicos, matérias, materiais, a finalidade sempre é trazer um certo conforto, desenvolver os talentos das pessoas e, acima de tudo, o autoconhecimento. Só que tudo isso, quando nós encarnamos, começamos a viver esses acontecimentos, nós nos perdemos na caminhada. É como se, na verdade, deixássemos de olhar para o alto e começássemos a olhar mais para o nosso umbigo, acessando os chakras dessa região inferior, que tem mais a ver com o nosso ego. E por isso muitos se perdem nesse caminho. Parece ser um caminho fácil. E eu diria que é simples, mas é um desafio para cada um de nós superar esses momentos, esse apego. E tem algumas histórias e algumas reflexões que eu gostaria de deixar agora com vocês e que a gente possa conversar juntos sobre isso. Então, qual é a utilidade de ter esses bens? Como nós já falamos, é que possa ser utilizado pelo maior número de pessoas. Muitas pessoas conquistam muitos bens e durante a vida, aquele afã, aquela loucura, aquela correria, não tem tempo para se dedicar aos parentes, é só acumulando, desejando muitos bens terrenos. Seja bem-vindo Maria, Tamires, Marcelo, seja bem-vindo Érica. Então, assim, é um acúmulo de bens onde se esquece, às vezes, de dar atenção devida a quem está próximo. E isso acontece aqui no plano material quanto no plano espiritual. É muito interessante isso. Certa vez, na casa espírita, numa salinha que nós temos, nós trabalhamos com o que a gente chama de desobsessão. Espíritos vêm, se manifestam através de médiuns e a gente conversa com eles, né? Então, um dos casos que mais me chamou a atenção foi de um espírito que se manifestou e ele estava apegado a um relógio. Deixa eu contar essa história para vocês, como ela é interessante. E até o nosso apego, quando nós deixamos a Terra aqui, nós levamos para o plano espiritual. Então isso é muito interessante. A gente acha que não, os espíritos todos são mais evoluídos. Não. O nosso patrimônio espiritual é nossa inteligência e nossos talentos que nós levamos daqui. Então esse caso é muito interessante. Me permita contar para vocês porque foi uma lição para mim. Certa vez se manifestou, há vários anos atrás, um espírito, através do médium, e ele contou a história dele. O que é que acontece? Ele estava em um determinado local, num local meio praiano, era como se fosse uma beira-mar, alguma coisa assim. Ele estava com um objeto de valor. Ele estava com um relógio belíssimo, um relógio que ele já vinha trazendo do seu avô, né? E aí, o que é que acontece? Ele estava ali com aquele objeto de valor que ele tanto gostava, quando de repente veio assaltantes. E começaram a puxar o relógio, querer tomar. E ele, naquele desespero, ficou brigando pelo relógio. Até que os assaltantes, eles estavam com uma arma de fogo, ou uma arma branca, e tiraram a vida daquela pessoa. E aí, o que é que aconteceu? Esse relógio, ele foi parar nas mãos dos assaltantes, né? E aí, mesmo depois que o corpo, que ele morreu na praia, ele continuou aí atrás do relógio. Para onde o relógio ia, o espírito ia atrás. Olha como acontecem as coisas. Nós levamos tudo que nós temos aqui. Se nós temos um apego, nós levamos para o plano espiritual. Então, para onde o relógio ia, ele estava junto. O relógio estava ali nas mãos dos assaltantes que venderam e o espírito ia junto por causa do apego. Porque aquele relógio, quando ele estava em vida,
aquele relógio tinha sido o relógio do avô dele, que deu para o pai dele, que deu para ele. Então, ele estava ali, seguindo para onde o relógio ia, ele ia atrás. O apego, o ego perseguindo tudo isso. E que reflexão nós podemos tirar disso? Nós vivemos muitas vezes presos aos bens materiais, presos aos objetos, presos ao apego de adquirir muita coisa, de no ter desenfreado. Dói muitas vezes quando nós perdemos um objeto, alguma coisa assim. Muitas vezes tem pessoas que sentem a perda de um objeto muito mais do que a perda, às vezes, de um ente querido. Acontece isso. Por mais que não se admita, isso é perfeitamente factível. E aí, finalizando essa história, o que é que aconteceu? Nós conseguimos tirar essa transe hipnótico que esse espírito estava apegado a esse relógio. Então ele se libertou, né? Quer dizer, havia desencarnado e continuava preso a esse relógio, que era herança quando estava no corpo. Olha como é interessante, como nós realmente levamos aquilo que nos toca o coração, que nos toca o conhecimento em nossa mente, né? E aí nós temos vários exemplos a nível espiritual, isso que dá a dimensão do que acontece no físico e no espiritual. Se nós aqui na Terra temos esse apego muito grande aos bens materiais, quando nós partimos, se não houver uma conscientização, nós continuamos apegados da mesma forma. Isso é realmente muito incrível e serve para que a gente aprenda muito com isso. Continuando a leitura do Evangelho, nada daquilo que é para uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que traz e o que leva. O que não está no poder de ninguém lhe tirar. O que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem depende a sua posição futura. Ora, quando a gente vive nessa vida, parece que só existe isso. A gente fica num apego, num transe, que parece que não tem outro, não tem algo além disso. E a gente conversando mesmo com os espíritos, muitos deles pensam que continuam vivos ali com o mesmo perispírito, com a carne. Olha aí, a gente esclarece, a gente conversa, olha, você já passou desse plano, você não está mais aqui. Mas eles continuam, muitos deles, apegados às suas crenças, ao que acreditaram, apegados aos seus bens materiais que tinham aqui na Terra. E aí, às vezes, para justificar esse apego do ego, até muitos palestrantes espíritas utilizam essa expressão. Mas errar é humano, nós somos humanos. Não. Nós somos espíritos vivendo uma experiência na carne. Para evoluirmos, para aprendermos, crescermos e mudarmos. Se nós sairmos daqui sem uma transformação moral, sem uma bagagem emocional, em termos de conhecimento, como a gente acabou de falar, em termos de inteligência, em termos de qualidades morais, o que nós estaríamos fazendo aqui? Será que se nós vivemos aqui apenas para adquirir bens materiais, para usufruirmos de tudo que o universo, que a natureza nos proporciona, tudo que Deus nos trouxe, será se a finalidade da existência é comer, dormir, beber, ir para ter um carro de luxo, passar o tempo viajando, bebendo, enchendo o corpo de alimentos? Será que a finalidade é essa? Será que não tem um propósito muito maior? E a doutrina espírita nos toca para essas condições, para percebermos que a vida é trem-bala, passeiro, é uma passagem, é muito rápido. Tantas pessoas vivem nesse apego
e de repente, numa fração de segundos, no outro dia não estão mais aqui. Olha. E aí, no plano espiritual, ficam em desespero, principalmente aqueles que passaram muito tempo apegados à matéria, pensando apenas em comprar uma bela roupa, em desfrutar, em ter um belo carro, sem dedicar tempo ao próximo, sem abraçar, sem beijar, sem escutar aquele que precisa. Quer dizer, muitas coisas que nós temos aqui para fazer. Construirmos e adquirirmos a propriedade, mas que essa propriedade possa servir para o maior número de pessoas, né? Então, quem se beneficia nesse momento com tudo isso? Se beneficia o nosso espírito, mas faz com que muitas vezes o nosso ego fique preso a tudo isso. O que é o ego? O ego é a parte de nosso ser que permite com que nós nos comuniquemos com as pessoas. Nós precisamos do que Freud chamou de ego para podermos nos comunicarmos, nos fazermos ser entendidos, para podermos evoluir, para podermos realmente desenvolver nossas habilidades aqui na Terra. Mas não precisamos ficar preso ao ego. Como é que o ego funciona? Como é que o ego se manifesta? O ego, ele quer afago. O ego, ele quer, quando você não está muito bem, ele quer que você diga, que as pessoas digam o que você quer ouvir. Ah, coitadinho, perdeu esse bem material, coitadinho, está doente, está sofrendo. Coitadinho, o mundo está todo contra ele, só acontece coisa ruim. Coitadinho, perdeu o carro novo. Tinha um carro novo maravilhoso, não tem mais, coitadinho. Quer dizer, o ego quer o afago, ele quer escutar frases ou situações que o façam sentir mais inteiros, que o façam sentir mais na terra, mais relação terrena. E a visão espírita é a visão que nos proporciona perceber uma dimensão maior, que nós temos um patrimônio realmente de conhecimento de muito mais do que nós viemos trabalhar aqui. Então, na visão espírito, quando nós trabalhamos a visão espírito, o ego é importante para nos relacionarmos, o ego é importante para a gente adquirir as coisas, para a gente se valorizar, a gente adquirir uma roupa, por exemplo, que nos vai deixar mais bonitos, mais bonitas, nos sentirmos melhor, cuidarmos do nosso corpo, adquirir às vezes um produto, um suplemento, alguma coisa que vai fazer com que nos sintamos melhores. Então, é importante sim a gente afagar o nosso ego, mas não endeusarmos nosso ego, colocando esse apego acima dos valores morais, acima do amor, acima do sentimento, acima de escutar aquele que precisa, de doar atenção, amor e carinho a tantas pessoas necessitadas. Então, não podemos nem precisamos deixar que o ego tome de conta. A visão ou a postura espírito ou espírita, que não quer dizer que esteja associada à doutrina espírita. Você pode ser espiritualista, amar, ter todos esses talentos, essa visão de amorosidade, de se preocupar com o outro, de sensibilizar com a dor do outro, em qualquer religião. Mas nós precisamos despertar para a espiritualidade, despertar para que existe algo mais, que nós estamos plantando aqui para nós colhermos, tanto aqui quanto no plano espiritual. Então, tudo que é para uso do corpo é passageiro. E nós precisamos dar esse salto e essa percepção de mudança. Então, Mauro, para que servem os bens materiais? Para que servem as relações entre as pessoas? Por que as pessoas se apegam aos bens e a outras pessoas como se fossem propriedade uma da outra? Para quê? Por quê? Qual é a finalidade? É que para nós aprendermos quais os sentimentos que afloram em nós quando nós estamos nessas condições. A doutrina espírita sempre fala
que os maiores desafios quando nós vimos a Terra, são a beleza do corpo, o poder material e o poder de status. Esses são os maiores desafios. Oi, Lima. Oi, Lita. Oi, FJM01. Desculpa, não sei o nome. Então, o que é que essas situações, os bens materiais, o apego às vezes que as pessoas têm, o poder, a beleza, tudo isso serve para que nós possamos perceber quais as emoções que afloram. Vamos dar um exemplo. Eu notei uma determinada época da minha vida que eu ficava diferente quando eu colocava o terno de advogado. Eu ficava diferente. Eu ficava diferente me sentindo um profissional da época que eu trabalhava com essa área. Eu me sentia diferente para o lado de me sentir bem, porque estava ali vestindo aquela vestimenta que me fazia me sentir igual às pessoas no ambiente de trabalho, mas eu percebia que o meu ego, ele ficava meio insuflado. Ele ficava meio insuflado. Eu me sentia diferente. E às vezes havia um certo traço de arrogância, alguma coisa assim, se eu me defrontasse com alguém mais simples, que estivesse vestido uma roupa mais simples, ou alguma pessoa mais simples de poderes econômicos ou sem status. Então, para que serviu essa vestimenta? Vai ficar salva por um dia, depois está ficando salva no Instagram. Tá bom, Drina? Então, assim, para que serviu esse paletó para mim? Serviu para me deixar em condições de estar ali naquele ambiente, ficar igual às pessoas ali, mas serviu para me perceber que eu mudava alguma coisa em mim quando estava naquela roupa que representava a justiça, o poder. E naquele tempo, advogado era um pouco mais comum, um pouco incomum. Depois de algum tempo, os cursos de direito começaram a acontecer, a pipocar, né, com essa expressão que se usa, em vários lugares, então ficou alguma coisa muito mais comum. Então depois não havia nem como eu me sentisse melhor, né, do que ninguém, porque, sem querer desmerecer, mas chegou um tempo que todo mundo tinha um parente ou um amigo que era profissional do direito, era advogado, né? Não teve mais o status que tinha. Mas me ajudou a perceber muita coisa. Quando a gente adquire um carro, quando a gente está no status e no poder. Tantas pessoas aí, modelos, olha a postura, parece que estão cegas ali e começam a fazer lipoaspiração, muitas coisas, fazem lipo, fazem muitas coisas, exageram em cima de cuidar do corpo para ficarem mais bonitas, para ganhar mais dinheiro, para que as pessoas comecem a elogiar mais, para que se sintam bem internamente, para que o ego se sinta bem. Não é para o espírito se sentir bem, é o ego que nesse momento está se sentindo bem. E ele é importante, mas nessa percepção, a gente tem essa percepção. Então a beleza também é uma outra forma. As pessoas muito bonitas se apegam ao corpo, a ter que melhorar todo o tempo. O corpo precisa ser o mais bonito possível para ganhar dinheiro, para poder ser alvo. Tem pessoas que, se não têm elogios todos os dias, não conseguem colocar a energia e a luz que brilha no seu espírito. Tem pessoas que, se soubessem o quão brilhante é sua alma, é seu espírito, que são deuses, jamais perderiam tempo exacerbado em cultuar o corpo, em exageros em cima de bens materiais. Jamais perderiam tempo. Dedicariam muito mais tempo ao que realmente faz as pessoas felizes. Porque essa felicidade, isso que nós fazemos em relação às pessoas, a gente leva para qualquer lugar. Às vezes um abraço carinhoso que a gente tem com o filho, e às vezes depois a gente viaja, ou o filho ou um parente viaja para o plano espiritual.
é aquilo que fica dentro do nosso coração. A qualquer momento a gente acessa, e acessa com alegria, com satisfação, com uma boa lembrança de momentos realmente fantásticos e maravilhosos, né? Que nós realmente desfrutamos. E eu perdi minha cadelinha há 2 dias atrás, ainda estou um pouco sentido. E uma das coisas que realmente marcou bastante essa passagem dela foi que quando ela estava meio triste, nasceu o neto dela e ela ficou com ciúmes, né, do neto. E eu comecei a passear todos os dias com eles, e nesse passeio eu passei a conhecer mais. Então ela tinha um jeitinho ela fazia umas brincadeiras com os cachorros durante a rua, e ela, quando terminava a brincadeira, ela ia embora, ela dava aquela rebanada, dava uma volta, rodeava, fazia uma volta de círculo e saía toda faceira, continuando a sua caminhada, o seu passeio, né, comigo ali, com os 3 cachorrinhos. Então cada um deixa uma marca, e isso fica ali no coração da gente. Jamais ninguém consegue destruir, atrapalhar aquilo que está dentro do nosso coração. E a gente precisa trabalhar isso. Maravilha, Sheila, você consegue lembrar de sua mãe sem sofrer. Olha que maravilha. E na verdade a doutrina espírita nos ajuda muito quando a gente percebe que é uma passagem, e quando às vezes a gente, durante o sonho, certos dias a gente amanhece feliz, diferente. Feliz a gente às vezes amanhece várias vezes, mas a gente amanhece diferente. E na linha dos espíritos, Érica, realmente faz parte da vida, né? Deixa muita saudade, mas a gente tem que lembrar das coisas, né? Fico feliz aí com a sua condolência, com os seus sentimentos. Então, a gente precisa realmente tocar, guardar isso no seu coração, perceber que isso é passageiro. A gente vem para trabalhar algumas imperfeições nossas, a gente não está aqui de passeio. É importante a gente perceber e lembrar dos melhores momentos, dos momentos que nós sorrimos. Agora, isso é fácil? Não. É um grande desafio, porque a saudade bate a porta sempre. Mas na medida que você conseguir chorar de saudade, quando o chorar deixa de ser de apego para o chorar de saudade, isso você está começando a mudar alguma coisa dentro de você. Você vai estar feliz e grato pela passagem que as pessoas tiveram na sua vida, por aquele bem que proporcionou teu deleite. Você vai estar grato pelo corpo que te proporcionou desfrutar de tanta coisa linda e maravilhosa, abraçar, beijar. Tudo é motivo de gratidão, na verdade. É porque é uma passagem, é uma transformação que a gente precisa ter todos os dias. A gente está aqui para trabalhar e evoluir. E continuando a leitura, aliás, comentando um pouquinho, tem uma outra passagem que fala: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então é um trecho também que ilustra muito isso, né? Continuando um pouquinho, quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis no país, mas não se carrega daqueles que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura, e fazei provisão de tudo o que poderá nela vos servir. Qual a provisão que nós podemos ter na vida futura? Fazer o bem, sem olhar a quem, procurarmos trabalhar nossas imperfeições, perceber que emoções e que sentimentos despertam diante dos bens materiais, diante das pessoas que cruzam nossa vida. Eu tive um relacionamento com alguém dessa forma. Que sentimentos vieram a mim nesse momento? Faltou amor próprio? Eu fui muito orgulhoso? Eu queria que aquela pessoa fosse minha propriedade?
aquele objeto que eu tive, eu ficava impressionado com ele, querendo mostrar para as pessoas. Quais os sentimentos que vão vindo nessas relações? Isso é o que é mais importante, é o autoconhecimento. Tudo que vem, todos esses apegos é para o autoconhecimento. Continuando, sim. Então, nosso patrimônio ele cabe numa massa composta basicamente de gordura, de 1.350 gramas de gordura, que é o nosso cérebro, que se armazena no cérebro e fica depois retido no nosso perispírito, que fica depois ali guardado lá no nosso corpo astral e que nós levamos de forma eterna. Para onde nós formos, nós vamos levar inteligência, nós vamos levar tudo isso. Eu antes me questionava muito sobre bens materiais. É o que eu deixaria para os meus filhos hoje? Se eu amealhasse, conseguisse, sei lá, digamos, ficasse vários terrenos, vários objetos ou bens materiais, será que eu deixaria para os meus filhos? Hoje eu me questiono sobre isso, porque nós vemos muitos desses bens adquiridos com muito suor irem embora de uma forma passageira, porque quem recebe não tem a dimensão, muitas vezes, do suor, do tempo despendido, do suor, do sacrifício que foi despendido para adquiri-los. E às vezes eles vão-se embora e não proporcionam usufruto de ninguém. Ficam ali pessoas que têm 10, 20, 30 imóveis, 40 imóveis, 50, sei lá quantos, e que ficam vivendo apenas desses imóveis. Não questiono isso. A gente questiona o uso que se faça dos imóveis, né? E dos bens e dos valores adquiridos com eles, né? Que muitas vezes não são utilizados, são utilizados mesmo para apego mesmo, para gastar, para mostrar para as outras pessoas o que tem. Então esse é o raciocínio que eu quero deixar para cada um de nós. E fica guardado também num órgão ali de 12 centímetros, aproximadamente 340 gramas, que é o coração, né? O coração hoje tem neurônios, né? A gente sabe que nós temos neurônios no coração. E tem até uma história bem interessante em relação a isso, que em relação a transplante, né? Tem uma história que conta que uma determinada pessoa vivia aqui na Terra, normal, tinha sua vida, e ele era carnívoro. E era na verdade, sim. Ele era carnívoro, né? Estava aqui na Terra direitinho, começou a ter problemas do coração. E aí morreu alguém e foi utilizado esse órgão. E essa pessoa que estava com problema de coração foi transplantado o órgão desse falecido que não era carnívoro, que tinha uma visão diferente. Foi transplantado o órgão desse falecido que era vegetariano para esse que tinha tido o problema do coração, que era carnívoro. Com o novo coração, ele passou a não ter mais vontade de adquirir carne. Ele passou a ter comportamentos estranhos, né? Comportamentos daquele espírito que tinha aqueles hábitos diferentes. Olha como é interessante, como a doutrina espírita tem tantas coisas para a gente aprender. Aquele coração ainda estava impregnado com a energia daquele que desencarnou. E usou, além da parte material do batimento, teve também a importância de trazer energia daquele espírito desencarnado para ajudar a mudar os hábitos desse que recebeu o coração. Olha que belíssima forma de se ajudar que a espiritualidade proporciona. Opa, Marcos, ótimo, agradeço, maravilha, fico feliz. Então, assim, tudo isso realmente é aprendizado. A gente vive numa vida de muita ansiedade, porque a gente quer tudo agora para agora.
Mas a gente não entende que muitas vezes o que está acontecendo agora ou o que não está acontecendo agora é para a gente aprender e para acontecer ou uma coisa ou algo lá na frente que vai ser melhor para nós, que Deus sabe que é melhor para nós, ou algo lá na frente que vai ser mais útil, que não vai nos proporcionar aprendizado. Mas se a gente imaginar a vida como uma fotografia, a gente não vai ter essa dimensão. A gente precisa entender ou perceber a vida como se fosse um filme em que a gente olha para o começo e a gente não vê o começo daquela tira. Antigamente tinha o filme que a gente via naquela tira, né? Várias fotos juntas, né, viram um filme, né? Então a gente, muitas vezes, vamos nos imaginar a nossa vida no plano espiritual como se fosse aquela tira que a gente não vê o fim, o começo, e olha para o outro lado e não vê o fim. Que a gente precisa desfrutar dessa jornada com o coração cada vez mais vivo, vivendo e fazendo os outros mais felizes, né? E primeiro realmente trabalharmos a nossa estima e a nossa confiança, porque sem isso a gente não consegue ajudar o outro de uma forma plena. Então vamos finalizar com uma leitura e um comentário aqui final. O tempo já está passando, a minha vontade é de estar com vocês aqui por muito tempo, né? De que durasse uma hora, né? Pelo menos. Mas já estamos encerrando, né? Chegando a 40 minutos. E continuando o trecho do Evangelho. Ao viajor que chega a uma estalagem, se dá um belo alojamento, se pode pagá-lo. Aquele que pode pouca coisa, se dá um menos agradável. Quanto aquele que nada tem, vai deitar sobre a palha. Assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. Seu lugar nele está subordinado ao que tem, mas não é com o ouro que o paga. Não se lhe perguntará quanto tinheis sobre a terra. Que posição nela ocupáveis? Sereis príncipe ou operário? Mas se lhe perguntará o que dela trazeis, qual o teu patrimônio espiritual? Não se computará o valor dos seus bens nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. Ora, a esse respeito, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes da sua partida pagou a sua entrada com ouro, e se lhe responderá: os lugares aqui não se compram, eles se ganham pelo bem que se fez. Com o dinheiro terrestre pudeste comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. Sois rico dessas qualidades? Sede bem-vindo e ide ao primeiro lugar onde todas as felicidades os esperam. Sois pobres? Sois pobre? Ide ao último onde sereis tratado em razão do que tende. Então a utilidade dos bens materiais é que nós nos percebamos com isso. Bom dia, Nazaré. Que nós possamos aprender com isso. Então nós viemos aqui na Terra nos relacionar com as pessoas para conhecimento e aprendizagem, autoconhecimento, iluminação, para que a visão espírito se manifeste e nós consigamos controlar o nosso ego, não deixar que o nosso ego comande tudo isso, caridade e amor. Essa é a finalidade principal de tudo. Então os bens, as pessoas que cruzam a nossa vida, para a gente aprender dessa forma. E tudo é aprendizado, não há nada em que nós não aprendamos com essas mensagens. Para finalizar, vou contar uma historinha, na verdade. Não é nem uma historinha. São os casos que acontecem dentro da casa espírita na mediunidade. Algum tempo atrás também tive contato com um espírito que a gente, tendo contato com ele, a gente fez com que ele voltasse no tempo e visse uma vida passada dele. Quando ele viu a vida passada, ele deixou a terra e deixou dois parentes, duas irmãs. E essas irmãs começaram a brigar pelo patrimônio. Mal ele desencarnou, começou a brigar pelo patrimônio. E ele, no plano espiritual ali, vendo tudo isso, ficou ali: meu Deus, tanto sacrifício para me ganhar, adquirir esses bens todos, e aí estão acabando com o meu patrimônio. Olha o apego.
estava no plano espiritual, mas continuava aquele apego do espírito, ali desesperado, porque o patrimônio estava sendo dilapidado. Porque quem não ganha, quem não sabe o valor do suor para adquirir, não valoriza da mesma forma. Então, sem caridade não há salvação, como bem falou a Sheila aqui, né, na sua fala aqui nos comentários. Então é isso que nós viemos buscar aqui. Tudo é passageiro, a vida é um sopro, é um sopro. Então vamos abraçar mais, dentro do possível, né? Nesse momento, vamos abraçar mais, vamos escutar mais as pessoas, vamos olhar mais para o lado, olhar mais para cima e olhar menos para o umbigo. Nós só precisamos olhar para o umbigo num determinado momento, para percebermos que nascemos de alguém e que sempre vamos precisar de alguém durante a nossa vida, para que nós não sejamos orgulhosos. E se realmente a dor bater a tua porta algum dia, convida ela para dançar. Convida ela para dançar. Que dentro de algum tempo, realmente você vai perceber que nada acontece por acaso, que as dores são ensinamento, que as dores são a forma que nós temos para crescer como espíritos teimosos, às vezes recalcitrantes. Então, vamos convidar a dor para dançar. E lembrar do momento de saudade, né? Lembrando aqui mais uma vez, antes da minha filha canina partir, veio um presente, que foi o neto dela, que nasceu no meu quarto, e meu quarto é o lugar onde ele dorme todos os dias, né? E tá com 2 dias que ele vai lá fora e procura a avó. Porque às vezes a avó ficava fora. Ficava do lado de fora do quarto, porque às vezes não queria, porque ele enchia tanto o saco dela. Tá com 2 dias que ele procura a avó. E aí, na verdade, eu só posso, nesse momento, abraçá-lo. Ou usar o presente que Deus deu, que foi o netinho ali para abrandar essa partida, que é temporária. Todos nós que temos bichinhos já ouvimos falar que às vezes Deus permite que esses bichinhos continuem ao nosso lado. Chico Xavier fala até de um caso de 2 anos, né? Como a espiritualidade é maravilhosa, como Deus é maravilhoso, como os espíritos amigos e os mentores são maravilhosos. Então, muitas vezes vem um presente antes ou vem lá na frente algo para te ajudar nessa caminhada espiritual. Seja através da fala de alguém amigo, de um parente, de alguém que te chama, que te ampara. Seja da forma que for, mas vem. Sempre vem ajuda. E se pedires, mais fácil vai vir. Então, tá ok, Marcelo? Eu que agradeço a oportunidade, Tamires, né, a todos aqui. Se sintam abraçados e vamos agora para a prece de encerramento. Vamos colocar nosso coração nessa prece e que ela seja endereçada a todos aqueles que estejam em aflição, aqueles que desencarnaram, seja que doença for, Covid e tantas outras, ou problemas, aqueles que estão em depressão, aqueles que estão suicidas, né? Aos bichinhos que estão abandonados, que não têm um lar, que precisam de amor e de carinho, que são maltratados, né? Então, vamos pedir aos espíritos amigos que enviem essas energias para todos esses entes queridos, para abrandar, transformar a dor de apego, a dor do sofrimento, para a dor da saudade. Aquela dor que é mais leve e aquela dor eivada de gratidão, onde a gente olha, tudo valeu a pena. Essa dor aqui é muito pequena diante de tantos momentos maravilhosos que a gente pôde desfrutar ao lado dessa pessoa, desfrutar na vida, cuidar do nosso corpo e tantas coisas maravilhosas. Então vamos fazer a oração que o Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso e uma Ave Maria, para encerrar a nossa live, que hoje se estendeu muito. Eu acho que eu estava com vontade de falar com vocês e me excedi. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se sintam mais uma vez abraçados, beijos no coração de cada um de vocês, e que essa semana, esse momento de semana e os próximos dias, vossos dias sejam realmente maravilhosos. Então, parafraseando esse poema irlandês, né, que Deus sopre sempre sobre tua face, que o sol ilumine teus caminhos, que o perfume das flores se façam sentidos pelo teu olfato, que o sol ilumine teus campos e até que voltemos a nos ver, que Deus os tenha na palma da mão. Gratidão.